Pensa comigo. Um grupo de artistas resolve quebrar tudo, simplesmente tudo, para poder inventar uma nova identidade para o Brasil. Pois é, essa é a história da primeira fase do modernismo brasileiro. Vamos entender juntos como essa revolução cultural começou para valer. Olha, para a gente entender a Revolução, primeiro a gente precisa dar uma espiada em como as coisas eram antes. O que dominava a arte no Brasil era o parnasianismo. E essa citação aí do Olavo Bilac, ela resume perfeitamente a filosofia da época. A poesia tinha que ser como o trabalho de um ourives. Sabe, perfeita, polida, sem um defeito sequer e totalmente, mas totalmente obcecada com a forma. E aqui o contraste fica gritante, né? De um lado você tinha o parnasianismo, forma super rígida, uma linguagem difícil, cheia de palavras que ninguém usava. Era basicamente uma arte de importação. Do outro lado vinha a proposta modernista, verso livre, linguagem do dia a dia, temas que eram a cara do Brasil. Uma arte com um propósito, que sonhava em ser exportada. A mudança era simplesmente radical. E essa ruptura toda não aconteceu em silêncio, não. Ela explodiu. Explodiu num único evento que deixou a sociedade da época de cabelo em pé e que marcou o início de tudo. A famosa Semana de Arte Moderna. Mas não se engane, não foi um festivalzinho bonitinho, não. Foi, na verdade, um ataque de 3 dias bem no coração da arte tradicional, lá no Teatro Municipal de São Paulo. A ideia era essa mesma: chocar, provocar e declarar guerra à arte do passado. Mas por que isso aconteceu justamente em 1922? O que estava rolando? Bom, o Brasil estava mudando a uma velocidade incrível. Cidades como São Paulo não paravam de crescer, a indústria estava a todo vapor. E com isso vinha muita agitação social. E no mundo? O período entre as 2 grandes guerras deixou tudo meio instável, o que fez com que vários países começassem a buscar novas identidades nacionais. A arte, claro, precisava refletir esse mundo novo. No meio da programação da semana, um momento específico se tornou o estopim do escândalo. E não foi uma pintura, nem uma escultura. Foi a leitura de um poema. E o tal poema era este, Os Sapos, de Manuel Bandeira. Ele nem pôde ir, mas a obra dele foi lida lá no palco. E o que o poema fazia? Basicamente, ele tirava um sarro direto dos poetas parnasianos. Comparava eles a sapos que ficavam coachando em coro uns versos bem martelados, sabe? Rígidos, sem vida. Era uma provocação na cara dura. A reação da plateia foi imediata. Um caos, vaia, grito, uma confusão generalizada. O público ou não entendeu ou simplesmente não aceitou aquela afronta. Mas, para os modernistas, aquilo foi um sucesso. A ruptura com o passado tinha sido declarada em público e agora não tinha mais volta. Ok, então eles destruíram o que era antigo. Mas e aí? O que esses artistas rebeldes queriam construir no lugar? Qual era o plano deles? Essa primeira fase do modernismo, que muita gente chama de fase heróica, tinha objetivos bem claros. A ideia era romper de vez com a arte do passado, criticar nossa herança colonial, aquele complexo de colonizado, sabe? E, acima de tudo, criar uma arte que valorizasse a identidade brasileira. Uma arte que usasse a língua que o povo falava na rua, de verdade. E essa frase do Oswald de Andrade, lá no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, resume tudo de um jeito brilhante. A mensagem era: chega de ficar importando o modelo europeu. Tava na hora de criar uma cultura brasileira tão original, mas tão rica, que a gente pudesse exportar para o mundo. Vamos agora conhecer um pouco mais de perto as principais cabeças por trás dessa revolução artística. Primeiro, Oswald de Andrade. Esse cara era o espírito mais irreverente, mais provocador do grupo. Ele era o grande agitador, sabe? O demolidor das estruturas velhas. A principal arma do Oswald não era um pincel, era a caneta. Eram os manifestos. E esse aqui, o Manifesto Antropófago, foi a proposta mais radical e influente dele. Foi tipo o cérebro, a parte ideológica de todo o movimento. E essa é, com certeza, a frase mais famosa dele. Uma paródia genial de Shakespeare que resume a ideia central do movimento. A resposta para a crise de identidade do Brasil não estava lá na Europa. Estava aqui, nas nossas próprias raízes indígenas. Do lado do Oswald, a gente tinha Mário de Andrade. E se o Oswald era o demolidor, o Mário era o construtor. Ele era o pesquisador incansável da alma brasileira. O cara viajou pelo Brasil inteiro só para mapear e entender a nossa cultura, em toda a sua diversidade. E toda essa pesquisa dele resultou na sua obra-prima, Macunaíma, um livro que é uma mistura louca de folclore, linguagem popular e conhecimento erudito
para criar o herói sem nenhum caráter. Um personagem que não é bom nem mal, ele é, na verdade, uma síntese complexa e genial do povo brasileiro. E claro, Manuel Bandeira, o autor daquele poema que causou todo o escândalo. Ele foi o poeta que trouxe a simplicidade, a ironia e a beleza das coisas comuns da vida cotidiana para dentro da poesia brasileira. Ele rompeu de vez com aquela seriedade toda dos parnasianos. A poesia dele era marcada por essa liberdade, sabe? Por uma simplicidade, uma ironia, como a gente viu em Os Sapos, mas também por uma melancolia profunda e um olhar muito sensível para as pequenas coisas do dia a dia. Ok, então eles queriam criar algo novo, algo nosso. Mas como fazer isso? Bom, a resposta está num dos conceitos mais fascinantes e, olha, geniais de todo o modernismo. Antropofagia cultural. A ideia brilhante do Oswald de Andrade não era negar a influência europeia, mas sim devorá-la. Tipo um ritual caníbal mesmo. A proposta era absorver o que vinha de fora, digerir e usar isso para se fortalecer. No fundo, era uma declaração poderosa de descolonização da nossa cultura. O processo é quase uma receita com 3 passos. Primeiro, devorar, absorver as técnicas e as ideias da vanguarda europeia. Depois, digerir, misturar essa influência de fora com os elementos da nossa cultura, nosso folclore, nossa língua, nossas cores. E, por fim, criar, produzir uma arte de exportação que fosse universal no seu alcance, mas com alma 100% brasileira. E essa tela da Tarsila do Amaral ilustra o resultado disso com perfeição. Dá uma olhada. As formas, as cores vibrantes, tudo isso mostra influência europeia que foi devorada. Mas o tema, a paisagem, as plantas, tudo isso é inconfundivelmente brasileiro. É a antropofagia transformada em imagem. E assim a gente chega ao fim. A grande missão dos modernistas era criar uma arte de exportação. Um século depois, a pergunta ainda fica no ar. Qual é a arte que o Brasil exporta para o mundo hoje? E talvez mais importante, será que ela ainda carrega o DNA dessa Revolução de 1922? Fica aí a reflexão.